Segunda carta a Timóteo, ou seja, 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 1 adiante. Também vamos saudar os nossos irmãos também internautas, que vão acompanhar via YouTube a programação da nossa igreja pentecostal Deus é Amor. E bênção. Todos já acharam? Já podemos ler a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que diz assim: o título vai dizer os últimos dias. Capítulo 3 de 2 Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos, de entendimentos repobros quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai que estás no céu, Pai querido e Pai amado, Deus poderoso, Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, perdoa, Senhor, as nossas ignorâncias. Meu Pai, a tua igreja ora, pede perdão também. Meu Pai, o teu povo ouvinte ora, pede perdão. Nós somos falhos e somos pecadores, mas reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores arrependidos, reconhecendo os nossos erros. Senhor, tende compaixão, tende misericórdia. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, fala, Senhor, conosco nesta noite. Fala, Senhor, com o teu povo. Fala comigo, porque o teu servo ouve através da tua palavra, que é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amados ouvintes, amados irmãos presentes, amados internautas, você que está ouvindo a palavra de Deus neste momento, o Senhor Jesus, Ele tem bênção e vitória para as nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele tem tudo de bom para o nosso ser, para a nossa família. Só basta-nos nós crer e acreditar no Senhor Jesus, que será salvo, eu, você e a tua casa, a nossa família. Só basta-nos nós crer e acreditar que Jesus, Ele tem promessa de salvação, tem promessa de salvação no teu lar, na tua casa, na tua família. E eu creio que Deus, Ele dá vitória para o teu povo, para os seus filhos no momento certo, em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, queridos, nós lemos aqui alguns versículos da palavra de Deus no capítulo 3 de 2 Timóteo, aonde o próprio Paulo, ele escreve a Timóteo,
seu filho na fé, acerca dos últimos dias, ou seja, dos últimos dias, talvez que ele estava ali já falando a respeito da obra que ele iria deixar na mão de Timóteo e futuramente também na mão de Tito, aonde se refere às cartas pastorais, uma ordenança de Deus deixou para a igreja, para que a igreja viesse a aprender os mandamentos, a conduta a respeito da obra do nosso Senhor Jesus. O tema dessa mensagem vai dizer: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. O autor é Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, a Timóteo, meu amado filho. E a data dessa história vai dizer que a maioria dos estudiosos dizem que Paulo provavelmente escreveu essa carta logo antes de os romanos o executarem, por volta do ano 67 depois de Cristo. No local onde Paulo escreve essa carta, ele escreve da prisão em Roma ao seu amigo mais próximo, Timóteo, pastor da igreja em Éfeso, cerca de 1.600 quilômetros de distância. Olha a distância de onde Paulo estava escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, né? Muito longe, mas ele não deixou de escrever essa carta para que a palavra de Deus viesse chegar não só a Timóteo, mas todos em Éfeso e em toda a Ásia Menor, a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Então aqui no primeiro versículo ele vai relatar sobre que nos últimos tempos sobreviriam tempos trabalhosos, ou seja, tempos difíceis para a igreja, tempos trabalhosos para o povo que talvez estava na frente do trabalho, na frente da obra, porque geralmente ele sabia que muitos que estavam ali com eles não estavam trazendo a mesma mensagem, a mesma palavra, o mesmo comportamento que Cristo ensinou a Paulo, e ele estava ensinando também os seus filhos da fé. Ele estava já alertando a Timóteo que, passado do tempo, dos dias, que sobreviriam sim dias trabalhosos na obra de Deus. Ele já estava já dando um alerta para Timóteo, para que Timóteo viesse já a saber, para que lá na frente Timóteo não viesse desfalecer, não viesse olhar para trás, não viesse se abater, porque iriam ter sim más condutas dentro da igreja, ou em cerca da obra, a respeito do Evangelho, disputa de palavras em vãs, palavras heresias, falácias contra a obra de Deus e contra o próprio Jesus. Ele já estava avisando a respeito, já encorajando Timóteo para que ele viesse entender e saber que futuramente muitos estavam ali só de aparência, mas muitos já estavam abandonando a sua fé e saindo talvez da igreja e da presença de Deus. E ele estava alertando que sobreviriam dias difíceis e trabalhosos. Nós sabemos, meus irmãos, que dias difíceis e trabalhosos nós também temos na obra de Deus ou fora da obra de Deus. Nós temos dias trabalhosos, mas uma coisa é certeza: nós temos Jesus para nos encorajar, nós temos Jesus para nos dar força, nós temos o Senhor para pegar em nossas mãos e fazermos que nós caminhamos com Ele, sem olhar para os obstáculos, sem olhar para os problemas que vêm sempre atrás da gente, ou futuramente, porque Jesus, Ele dá força para a sua igreja, Ele dá força para o seu povo, para que nós venhamos fazer a obra do Senhor, fazer a obra que Deus designou para cada um, que nós venhamos fazer, não olhar nem para um lado, nem para o outro, nem para as dificuldades, que Jesus, Ele está conosco, Jesus, Ele está com a igreja, Jesus está sempre com aquele que faz a vontade dEle. A Bíblia diz em Provérbios 24:10:
angústia se te mostrares frouxo ou mole, a tua força será pequena. Se no dia da tua angústia se mostrares frouxo, a tua força será pequena. É verdade, está na Bíblia. Então vai ter dias que todos nós vamos passar por angústias, momentos difíceis. Não podemos nos afrouxar na obra de Deus, porque nós não vamos ter força. A força vai ser pequena, a força tem que ser grande. Quando nós nos encorajamos, não olhamos para as dificuldades, não olhamos para os problemas, principalmente quando muitos vêm nos afrontar, nos derrubar, vêm nos caluniar, vêm nos difamar. Não podemos abaixar a cabeça, nos abater com esse tipo de pessoas que não têm compromisso com Deus. Talvez tem pessoas que estão ouvindo essa mensagem na sua casa. Talvez você está abatido hoje por algo que aconteceu na tua vida quando você congregava. Talvez pessoas abateram a tua fé, abateram a tua coragem que você tinha. Mas Jesus, Ele veio hoje para te dar força e ânimo, para que você venha voltar para a obra de Jesus, para que você venha reconciliar com o Senhor e fazer a obra que você fazia antes. Não olhar para as dificuldades, não olhar para os problemas, não olhar para aqueles que não têm compromisso com Deus, mas para aqueles que te ajudam e têm compromisso verdadeiro que é com a palavra de Deus, que tem compromisso com a verdade que é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos abandonaram, alguns da fé, porque se tem pessoas que fazem com que a obra não cresça, porque já abandonaram a sua fé, não está mais como era antes. A Bíblia diz em Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 e 2, mas o Espírito expressamente, ele diz, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Olha aí, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Os dias trabalhosos são esses, quando nós que estamos na presença de Deus, temos trabalho com esse tipo de pessoas, que não está mais na presença de Deus, eles dão ouvidos à doutrina de demônios, e às vezes querem transtornar também a nossa fé, quer transtornar também a obra de Deus. Os dias trabalhosos são esses, sobre as nossas vidas, mas é bom que isso venha sobre nós, esses dias trabalhosos, porque só assim nós não vamos ficar incomodados, com os braços cruzados, e sim vamos orar, sim vamos buscar a face do Senhor, para que o Senhor venha entrar com providência, porque é através da oração que Deus opera, é através da oração que Deus Ele faz a obra, é através da oração Deus move os corações, é através da oração que a obra do Senhor tem que crescer. Então, não é bom que isso aconteça na vida de um verdadeiro crente, as perseguições, as pelejas, porque o crente sabe onde recorrer, recorre a Jesus Cristo, recorre ao Senhor em oração, porque tudo que nós pedimos em oração, crendo nós receberemos, porque os dias trabalhosos, todos os dias nós temos, é dias trabalhosos, é peleja, é afronta, é um disse-me-disse, e são esses tais que não tem mais compromisso com a justiça divina, não tem mais compromisso com a palavra do nosso Deus. São pessoas que nos últimos tempos apostatarão da sua fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Por isso que é bom, meu irmão, você que está na presença de Deus, você que está ouvindo essa mensagem, você que congrega numa igreja de doutrina, uma igreja obediente à palavra de Deus, não é bom sair para outras igrejas onde não tem um alimento sadio. Ali você vai aprender coisas erradas, coisas errôneas, você vai trazer para consigo, e futuramente tu pode causar um congestionamento de palavras com a tua igreja, com o teu pastor, aonde vai ter muito disse-me-disse, vai sair
muita confusão. É bom ficar mesmo onde tu congrega, aprendendo sempre da palavra de Deus, que é a palavra fiel e verdadeira e é digna de toda aceitação. Por isso que a Bíblia diz em Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, que muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas enganadoras, ou seja, demônios, aonde não tem doutrina e ensinamentos. Agora aquele que persevera até o fim, ele será salvo, porque ele aprende na igreja a palavra de Deus. Não é a igreja que vai te salvar, não é a placa que vai te salvar, mas é o ensinamento, o maná sadio, a comida sadia que é oferecida dentro da igreja, na congregação, aonde você vai aprender cada vez mais e mais da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que um dia você venha ter parte no reino de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai também te salvar. A palavra do Senhor Jesus Cristo é essa palavra, a palavra do nosso Deus. Em João 12:48 diz que esta mesma palavra, ela há de julgar, ela há de nos julgar também no último dia, aqueles que não faz a vontade do Senhor. Aquele que faz a vontade não vai ter lei, não vai ter julgamento, porque Jesus já conhece o meu e o teu coração, o coração da igreja, uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, que faz a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, ele estava muito preocupado com a obra de Deus ali em Éfeso. Por isso que ele escrevia para Timóteo, por isso que ele escreveu para Tito, a respeito da preocupação dos dias trabalhosos que eles teriam pela frente, porque eles eram novos na fé e poderiam se abater e também desfalecer. Mas não, eles foram prudentes, acataram a palavra de Deus saindo da boca de Paulo e deram procedimento na obra do Senhor. Assim somos nós também. Ouvimos todo dia o Senhor Jesus falar conosco através da sua palavra, através dos seus evangelhos, usando os profetas, usando os presbíteros, usando também os dirigentes, usando os pastores para pregoar a palavra. Você que está ouvindo, ouça a palavra de Deus, ouça a voz do Espírito Santo, ata para ti no teu coração, ata na tábua do teu coração essa palavra, guarda os mandamentos, fique firme, não desiste, porque a tua vitória, meu irmão, não é agora, a tua vitória não é no meio, mas a tua vitória, ela será no fim, quando Jesus virá buscar uma igreja lavada, remida e no sangue do Cordeiro. Paulo continua ainda a dizer para Timóteo sobre os dias trabalhosos, porque viriam aqueles dias trabalhosos. Ele continua a dizer para ele, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Era isso que ele estava relatando para Timóteo. Pessoas avarentas é aquele que é obcecado por adquirir e acumular dinheiro. São pessoas que só pensam no dinheiro. Não é pecado nós termos dinheiro, é bom nós termos uma conta, ajudar o dinheiro, ajudar pessoas que realmente precisam, comprar alguma coisa, fazer doações para quem precisa de coração. Mas tem pessoas que é obcecado pelo dinheiro, tem pessoas que ele deixa às vezes de ir para a igreja, para estar trabalhando. Sim, é bom trabalhar, mas ele tem condição de sair cedo do seu trabalho, e ele se engaja cada vez mais, se aprofundando e com aquela obsessão no coração que ele deseja pelo dinheiro. Deus, ele sabe quando a pessoa tem esse desejo maligno pelo dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então tem pessoas que põem o dinheiro em primeiro lugar e depois Deus. Às vezes nós não conhecemos, não sabemos quem é, mas Deus, ele sabe. E Deus, ele fala que também esse tipo de gente, essa classe, os avarentos, eles não herdarão o reino de Deus. São pessoas que deixam às vezes de ajudar quem precisa
para estar ali só guardando. Pessoas que às vezes ganham bem, passa necessidade, passa fome para juntar dinheiro, e Deus não se agrada. Tem também o tipo de pessoas que é os presunçosos, que é uma pessoa convencida, uma pessoa metida, orgulhosa. É esse tipo de gente. É petulante, ou seja, ousado, ou uma pessoa que é gaiata ou atrevida. Tudo isso são esse tipo de pessoas que se enquadram aqui aonde nós estamos falando. Tem também as pessoas que são prepotentes, aqueles que se acham superior. Tem os presumidos, os pretensiosos, que é o mesmo que vaidoso, orgulhoso, né? Quantas pessoas que ainda está enquadrada dentro das suas vaidades, pessoas que se converteram, entre aspas, que não deixou ainda o mundanismo, a vaidade dentro do seu coração, o orgulho, a soberba. Tudo isso atrapalha a obra de Deus crescer. Então Paulo falava a Timóteo a classificação desse povo que ele conhecia, porque o próprio Santo Espírito revelava para Paulo. Assim são os dias de hoje. Aquele que está em comunhão com Deus, aquele que Deus tem um chamado não só na palavra, mas nos excelentes dons, Deus ele revela também. Deus ele mostra também a qualidade, esse tipo de adjetivo, essas qualidades ruins, malignas, que Deus ele estava mostrando para Paulo a Timóteo. Pessoas blasfemos e desobedientes a pais e mães, pessoas ingratas, pessoas profanas, que profanam o nome de Deus. Tudo isso Deus não se agrada. Pessoas que até hoje, nos dias de hoje, são desobedientes a pais e mães, pessoas que estão também dentro da igreja, e não pode, tem que ser obediente a pais e mães, como a Bíblia diz, para ser obediente, para que os seus dias na terra sejam acrescentados em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. É tantas qualidades, tantos adjetivos que Paulo citava naquela época, pessoas que estavam não fazendo a vontade do Senhor, né? Pessoas orgulhosas, pretulantes, ou seja, pessoas ousadas, pessoas gaiatas. Eita, é forte, né, meus irmãos? Então tem que haver uma libertação. Tudo isso tem que ficar para trás, essa bagagem, quando nós servimos a Deus, porque atrapalha a obra de Deus crescer, atrapalha até mesmo quando estão em grupo fazendo evangelismo, trabalhando para o Senhor. Se tem pessoas assim no meio, a obra de Deus não cresce, a obra de Deus não vai para frente, porque tem que estar tudo em um só Espírito, em uma só comunhão, para que a obra do Senhor ela venha crescer. A Bíblia ainda diz que sem um afeto natural são irreconciliáveis. Olha aí, pessoas que não fazem reconciliação, talvez brigam, né? Eles brigavam naquela época, para estar trazendo essa parte, esse adjetivo, são irreconciliáveis, ou seja, não tem reconciliamento, não tem perdão, não tem uma união de novo, são caluniadores. Olha aí, pessoas que caluniavam já naquela época, intemperantes, temperância ruim para com seus próximos, eram cruéis também, e sem amor para com os bons. Os bons tinham amor, bondade, tinham carinho, afeto, e eles não tinham a bondade para com os que eram bons. E Jesus, ele veio para dar amor, bondade, carinho, afeto para todos nós, principalmente nós que aceitamos a Jesus Cristo, principalmente nós que estamos fazendo a obra do Senhor. Deus ele tem o de melhor para a sua igreja, Deus ele tem o de melhor para o seu povo, meus irmãos. O que Deus quer para conosco é que nós venhamos ter amor fraternal um para com os outros,
perdoar-nos, para que nós venhamos ser perdoados um dia também, que nós venhamos fazer a obra do Senhor verdadeiramente como Ele quer, que nós venhamos ter paciência para com todos, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz ainda que esses tais, eles tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então eles tinham uma aparência de piedade, mas eles negavam a eficácia da piedade. Ou seja, eles eram impiedosos, só tinham aparência, talvez um semblante bonito, igual uma maçã. Às vezes nós compramos uma maçã no mercado, na feira, ela é tão bonita por fora, mas quando abre, está aquela mancha preta por dentro. É o coração, né, do ser humano. Às vezes o ser humano, ele fala bonito, se veste bonito, mas só Jesus conhece os nossos corações e as intenções dos nossos pensamentos. E sabe que Paulo ainda fala para Timóteo? Timóteo, destes afasta-te. Timóteo Paulo manda Timóteo afastar destes, porque não tem futuro, não tem como a obra crescer. Nós andarmos com pessoas que não têm um compromisso com a justiça divina, com a palavra de Deus, porque ele não quer o de melhor para si. E se ele não quer o de melhor para si, ele vai querer para com os outros? Não vai. E se nós, ou vocês que andam na presença de Deus, vai querer andar com um tipo de gente assim? Não pode. Também não podemos menosprezar, mas desses afasta-te, diz a Bíblia. Afasta-te, porque a obra não cresce. Tu não vai extrair deles coisas boas, não, mas vai extrair de Jesus, da palavra, de pessoas que vivem, prega a palavra, que anda nos mandamentos do Senhor, de pessoas que pregam a palavra, que ajudam o próximo, de pessoas que têm um bom entendimento, de pessoas que não difamam ninguém. Esses é bom nós estarmos envolvidos e fazendo a mesma obra do Senhor Jesus, porque aí vai ter prosperidade, a obra vai crescer e o Espírito Santo vai fazer com que cresça e branda dentro dos corações ouvintes cativos que vão ouvir a palavra de Deus. É essa palavra, a palavra do Senhor Jesus. Temos que fugir desses tais. Uma referência é em Mateus capítulo 7, versículo 15. A Bíblia diz, porém, acautelai-vos. Sabe o que quer dizer acautelai-vos? Previna-se, proteja-se ou resguardar. Porém, dos falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, ou seja, até nós, vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Isso está cheio. Isso está cheio por aí. Pessoas que têm o seu próprio entendimento, a sua própria consciência age dentro da palavra, trazendo heresias para a igreja, trazendo mentiras para o povo, tentando cauterizar a mente do povo, com doutrina diferente, doutrina totalmente errada, errônea, fazendo a igreja de Cristo errar. A Bíblia diz, fuja, afasta, some de perto desses tais, deixa esses tais ter com o Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus que vai ter com eles no último dia. Glória a Deus. Nós temos que fazer o quê? Só a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, que Deus ele vai dar vitória para a igreja, em nome de Jesus. Deus vai dar vitória para o seu povo. Deus vai dar vitória para todos aqueles que obedecem a sua palavra, obedecem a sã doutrina, a doutrina de Cristo, a doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles têm uma aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A Bíblia diz, destes afasta-te.
porque deste número são os que se introduzem pelas casas, está vendo? Naquela época era um número grande desse povo, que eles não obedeciam a palavra, e eles saíam pelas casas, ensinando dos seus jeitos, ensinando da forma que eles aprenderam, e se aprenderam certo, talvez torceram a palavra, distorceram, para que viessem errar o povo. Então eles saíam pelas casas, e sabe o que eles faziam, diz a Bíblia? E levavam cativa as mulheres nécias, ou seja, mulheres desprovidas de conhecimento, estúpidas e ignorantes, eram as nécias, eram carregadas de pecados e levadas de várias concupiscências. Então eles saíam enganando os povos, não levavam só as mulheres, homens também, acompanhavam, seguiam. E hoje você, meu irmão, hoje você, minha irmã, está ouvindo uma palavra que é fiel e verdadeira, é digna de toda aceitação. É uma palavra que vai te libertar do pecado, da vaidade, do mundo pecaminoso, aonde o inimigo oferece. A palavra de Deus. Jesus disse que nós temos que apartar do pecado, fugir da aparência do mal, fazer a obra do Senhor, fazer a obra do nosso Deus. Não dar ouvido às falácias, não dar ouvido aos falsos profetas, aos falsos enganadores que estão por aí. A cada esquina tem um falso profeta, pregando mentira, pregando heresia, pregando engano, dizendo que Jesus só quer o teu coração. É mentira. Jesus não quer só o coração, não. Ele quer o teu corpo também, a tua alma, o teu espírito. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses que Jesus virá nas nuvens com seus anjos e cânticos de alaridos. Aqueles que morreram primeiro ressuscitarão e subirão, e nós que ficaremos aqui para ver isso, subirão com eles na nuvem. Então não vai subir só o coração para aqueles que ficaram no arrebatamento, vai subir o corpo todo. Jesus, ele quer o corpo todo. Se não fosse isso, não existia a santificação, porque a Bíblia diz em Hebreus 12:14 que sem a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Jesus mesmo disse que nós temos que ser santificados. O que é a santificação? É nós fugirmos da aparência do mal, preservar o corpo, a alma e o espírito. Tem que haver santificação do nosso corpo. Tudo isso Paulo ensinava a Timóteo, tudo isso Paulo ensinava a Tito, tudo isso Paulo ensinava por onde ele passava, para que a igreja viesse ter um bom comportamento, para que a igreja viesse ter uma boa postura de crente, umas vestimentas santa, umas vestimentas que Deus ele prepara para aqueles que aceitam Jesus. Não podemos andar como o mundo anda, não podemos andar como o mundo está oferecendo, mostrando a carnalidade, mostrando o pecado, mostrando os desejos carnais, para que muitos venham cair em tentação. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ser prudente também nas suas vestes, tem que ser prudente também no seu andar, no seu deitar, no seu caminhar, no seu falar, no seu ouvir. Porque Jesus, ele tem coisa boa para a sua igreja, tem coisa boa para o seu povo. Por isso que ele diz que são muitos chamados e poucos escolhidos. Os poucos escolhidos, eles dão ouvido, tem temor a Deus, tem temor à sua palavra e pratica os mandamentos do Senhor Jesus. Glórias a Deus. A Bíblia diz em Tito, capítulo 1, versículo 10 e 11: porque há muitos desordenados, faladores, vão e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornaram as casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Está vendo? A mesma coisa que Paulo falou para Timóteo, ele falou para Tito, pastor Nando, pastor Otávio. Ele explicou lá em Tito:
que muitos da circuncisão, eles iam nas casas ensinar conforme as suas concupiscências para enganar o povo. E hoje acontece isso. Quantos que hoje vão nas casas, não ensinam a verdade, não pregam a verdade, porque não vive também a verdade, e deixa o povo no erro, deixa o povo no engano. A palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. João 8,32 mesmo diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a resposta do versículo 6 de Timóteo. O povo que eles iam em números nas casas, que introduziam e levavam as mulheres nécias, é o mesmo povo de Tito que Paulo citou. Recapitulando, porque há muitos desordenados faladores, falavam demais, e eram também enganadores, e principalmente da circuncisão. Era um povo conhecedor, um povo que se desviaram do caminho da justiça. E acontece também nos dias de hoje, né? Quantos que estão saindo do ministério abençoado, abrindo para si mesmo muitas igrejas, facilitando o evangelho, abrindo uma porta larga para que a igreja venha lotar, venha encher de gente, querendo a lã da ovelha, falso profeta. Jesus está te vendo. Cuidado com Jesus, falso profeta. Ele pode te pegar no último dia e arrancar o teu couro, juntamente com Satanás, e te jogar no lago de fogo, aonde será a segunda morte. Jesus ele pode salvar as ovelhas, porque muitas ovelhas estão enganadas, não examinam as escrituras. Mas Jesus, ele tem bênção e vitória para aqueles que permanecem dentro da palavra de Deus, que obedecem à sã doutrina de Jesus Cristo, que é a palavra do nosso Jesus. Ah, mas pastor, o senhor está pregando duro, mas é a verdade. A verdade tem que ir longe, a verdade tem que ser dita. Hoje muitos não pregam, muitos não vivem, muitos não falam, mas está na Bíblia. Os falsos profetas vão ser lançados no lago de fogo, está lá em Apocalipse. Se tem um ouvindo hoje, é bom que ele ouça mesmo, que ele venha se redimir, que ele venha voltar ao primeiro amor, porque muitos conhecem a palavra e deixaram de praticar para abrir uma porta larga, para que muitos aprisco venham a ser abrigados ali. Mas Jesus conhece os nossos corações. Ele vai vir buscar uma igreja santa, lavada, remida e no sangue do Cordeiro. Não é uma igreja bagunçada não é uma igreja transtornada não é uma igreja de pula-pula não, é uma igreja lavada, uma igreja santa, uma igreja que obedece, uma igreja que fugiu do adultério, que fugiu do segundo casamento, é uma igreja que faz a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a palavra de Deus, meus irmãos. Ela pode doer hoje, mas lá na frente ela vai ser colírio para os nossos olhos, para que nós venhamos abrir os nossos olhos, despertar e fazer a obra de Deus como Deus quer, como Deus verdadeiramente Ele quer que nós andamos e fazemos. É muito chamado e poucos escolhidos. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. É fato, é verídico. Isso vai acontecer, está acontecendo. Quantos que estão descendo à sepultura nos dias de hoje, dizendo ser evangélico, e muitos falando foi salvo, mas só Deus sabe a conduta da vida daquele que pereceu. O céu foi feito para todos, mas nem todos vão ter o privilégio de herdar o reino de Deus. Nós temos que cada dia matar um leão aqui na face da terra, lutarmos para fugirmos do pecado, fugirmos das coisas ilícitas desse mundo, para que um dia nós venhamos ter uma vida santa para com Deus, um lugar garantido no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles ensinavam o que não convém por palavras torpes, palavras de ganância, ou seja, para querer enganar o povo. Palavras torpes são palavras indecentes, ou até mesmo palavrões. Está na Bíblia. E nos dias de hoje, isso acontece. Eu já vi relatos de pessoas pregando para uma classe de gente aqui da face da terra, e ao mesmo tempo ele falava a palavra torpe.
Ele tirava o microfone e falava heresias brincando. Isso não pode acontecer. A palavra de Deus é uma coisa séria. A palavra de Deus ela é justa, ela é justiça. A palavra de Deus tem que ser pregada e vivida, não pregar com brincadeira. Isso não existe. E acontece. Por quê? Pessoas que não têm o temor de Deus, pessoas que talvez nunca vivenciou a presença do Espírito Santo na sua vida, e isso acontece. Então Jesus, ele vai ter com esses tais, porque não tem compromisso para com Deus. E a Bíblia diz que aprendem sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. O que quer dizer com isso? Eles ouvem a verdade, eles tentam aprender, mas não chega ao conhecimento deles, porque não dão lugar para Deus, não dão lugar para o Espírito Santo, não dão lugar para que Deus venha trabalhar. Eles ouvem a verdade, lê, tentam aprender, mas não aprendem. A Bíblia diz no versículo 7 que aprende sempre, mas nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Ele nunca pode chegar, porque não dá lugar para Deus. Agora você que está ouvindo hoje essa mensagem, você que guardou essa palavra e você colocou no seu coração, você está aprendendo. Você vai se desviar da aparência do mal e fazer a vontade de Jesus. Para finalizarmos, 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4 e 5, vai dizer que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Está vendo? Deus quer que todos os homens e mulheres sejam salvos e que venham ao conhecimento da verdade, não da mentira. Porque há um só Deus, um só mediador, e entre Deus e os homens, ele se chama Jesus Cristo, homem. Então é só Jesus que pode salvar. A mentira não prevalece, a verdade sim, ela prevalece na vida daquele que acata essa palavra para si. Recebam essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Amado irmão, ouvinte, praticante da palavra de Deus, amado internauta, você que ouviu essa mensagem, você que está afastado dos caminhos do Senhor, e hoje você quer retornar para Jesus, ou fazer um concerto com Deus, ou aceitar Jesus, você vai dizer assim com as suas palavras: Senhor Jesus, perdoa meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, para o grande dia da vida eterna, e sela com teu sangue. Você que está fazendo um concerto com Deus, talvez a tua vida está torta, não está diante dos caminhos do Senhor, mas hoje você ouviu essa mensagem, Deus falou contigo, ao teu coração. Você vai falar: Senhor Jesus, perdoa meus pecados, reescreve o meu nome no livro da vida, para o grande dia da vida eterna, e sela com teu sangue. Deus abençoe, amado ouvinte. Procura uma igreja que tenha doutrina, ensinamento, e vai servir a Deus de corpo, alma e espírito. Aparta-te, fuja do pecado, fuja da aparência do mal, que Deus tem obra contigo. Deus abençoe a todos os ouvintes, em nome de Jesus.